Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, numa palavra poderosa a seu favor, compromissada com as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que, crendo, você possa receber a bênção da salvação, a bênção da graça de Deus, que foi estendida a todos os homens, sem acepção de pessoas. E é necessário que esse Evangelho seja anunciado, seja pregado, porque as promessas de Cristo, elas estão se cumprindo. O arrebatamento da igreja é para aqueles que têm a Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma e se tornam em discípulos do Senhor Jesus. Esteja conosco, divulgue este programa para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para que juntos estejamos formando a cadeia da prece poderosa. Senhor, sem tua presença. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo escreve: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Neste capítulo de número 8, o apóstolo Paulo trata sobre a carne e o Espírito. A carne representada, como escreve o apóstolo Paulo, pela lei. A lei que pesava e conduzia os judeus, no caso, era uma lei em que a carne prevalecia, porque, embora tivessem desenvolvendo uma parte religiosa, mas eles estavam numa carne, porque não havia como eles se conduzirem de uma forma perfeita, porque nenhum judeu, nem mesmo os fariseus, que se consideravam o guardião da lei de Moisés, foram criticados por Cristo, porque, embora
eles estivessem fazendo imposições ao povo para a guarda da lei, mas eles mesmos não aguardavam, porque era impossível guardar a lei. E é por isso que nós vemos um Israel corrompido. A lei foi dada para aquele povo que havia saído do Egito, para que houvesse uma moralização naquele povo, para que houvesse uma forma, um meio, para que aquele povo fosse conduzido para que a palavra de Deus se cumprisse. Mesmo com a lei, mesmo impondo na lei uma guarda de um dia de sábado, era imposição da lei, e o judeu que violasse o sábado, ele morria, pagava com a própria vida, porque a lei era olho por olho, dente por dente. Mas Deus tinha um propósito por aquela lei, mas mesmo aquela lei sendo colocada para conduzir aquele povo, a todo momento eles estavam se afastando de Deus e abraçando os deuses dos povos que eles estavam conquistando, deuses que não livraram aqueles povos, porque o Deus que os conduzia lhes dava vitória. Mas mesmo assim, eles se afastavam e abraçavam aqueles deuses que não eram deuses. E é por isso que Israel teve várias calamidades. É por isso que Israel foi para o cativeiro. As 10 tribos de Israel, do Reino do Norte, foram para o cativeiro da Síria e não mais voltaram. O Reino do Sul, Judá e Benjamim, constituíam essas 2 tribos, foram para o cativeiro da Babilônia por 70 anos determinados por Deus e saíram para cumprimento da palavra de Deus. Então, a lei, diz Paulo, ela era carne. A carne é aquilo que conduz o homem para o fracasso, conduz o homem para a sua destruição. Mas o Espírito, a lei do Espírito, essa lei do Espírito de vida, é o poder e a vida do Espírito Santo, reguladores e ativadores, operando na vida do crente. O Espírito Santo entra no crente e o liberta do poder do pecado. Então todo aquele que tem um encontro pessoal, real com o Senhor Jesus Cristo, ele tem a sua vida mudada, transformada pelo poder de Deus. Não é porque a pessoa quer, não é porque a pessoa quer mudar a sua vida. Ninguém consegue mudar nada. A pessoa sabe que está errada, a pessoa tem consciência que aquele caminho que ela está trilhando vai lhe causar destruição, vai lhe causar fracasso, e nós vemos isto a todo momento. A todo momento. As nossas mídias
elas nos trazem notícias ruins, péssimas, negativas, sempre envolvendo pessoas e muitas vezes trazendo admiração para muitos. Como que aquela pessoa foi ou pôde fazer aquilo? A carne sobrepuja aquele desejo, aquela vontade que muitas vezes a pessoa tem, uma ganância que traz a destruição. Aqueles que vivem segundo a carne, eles sofrem a consequência deste viver, porque são inclinados por aquilo que a carne oferece. E é por isso que, mesmo tendo a lei de Moisés para ser seguida, ser praticada, os judeus constantemente estavam se envolvendo com a carne e os tirando da presença de Deus. A carne e os desejos da carne, elas têm destruição, porque dá lugar para o diabo e seus anjos atuar sobre aquela vida. Mas a lei do Espírito Santo de Deus, é a lei da vitória. E é por isso que o evangelista João, no seu evangelho, capítulo 1, versículo 12, ele registra: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome do Senhor Jesus. Crer no nome do Senhor Jesus não significa receber de um movimento religioso o nome de Jesus para ser praticado de conformidade àquele segmento religioso coloca. O encontro com Jesus é uma transformação de vida. E é uma transformação pelo poder de Deus, porque o homem em si não se transforma, mesmo sabendo que está em um direcionamento de destruição de si mesmo. O homem, a carne, não é capaz de mudar. Mas este encontro pessoal com Cristo, que é a pregação do Evangelho, proporciona para aquele que ouve e crê uma transformação pelo poder de Deus. É isso que o apóstolo João escreve. Porque quando o pecador ouve esta mensagem e crê neste Deus vivo e poderoso, crê e aceita que Cristo efetuou e realizou uma obra no seu lugar, então dá lugar, e o Espírito Santo é quem convence o homem do seu pecado, e é o Espírito Santo que conduz o pecador a Cristo. E quando este pecador abre o seu coração e confessa com a sua boca, aceitando e recebendo a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como Salvador da sua alma, rompendo pactos e vínculos,
com espíritos, com entidades demoníacas, a partir deste momento, este poder de Deus transformador transforma este homem ou esta mulher em uma nova criatura em Cristo Jesus, ou seja, em um filho ou em uma filha de Deus. Então é o Espírito Santo de Deus que passa a conduzir aquela vida. Então aquela vida passa a viver no Espírito Santo de Deus. Ela passa a não querer mais e não vai mais praticar o que ela praticava antes. Agora, o desejo que ela tem no coração é de ser uma testemunha viva do poder de Deus, é de testemunhar aquilo que Jesus operou na sua vida. Muitas vezes, quando falamos da palavra de Deus, da Bíblia, muitos podem contestar, dizendo, mas isto há muito tempo foi escrito. Mas quando alguém que é tocado, mudado, transformado pelo poder de Deus, em uma nova criatura em Cristo Jesus, aqueles que o conheceram antes, jamais poderão dizer que aquilo não é verdade. Não poderão negar que Cristo tocou e passou por aquela vida, que agora não tem outro propósito, outro objetivo, a não ser batalhar pelo reino de Deus, pelo reino de Cristo, porque agora tem uma esperança, a esperança da vida eterna, a esperança que Cristo oferece para todos aqueles que o recebem como Senhor da vida e Salvador da sua alma. No Evangelho de João, capítulo 14, o Senhor Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a grande promessa de Cristo para a sua igreja, o arrebatamento da igreja. Desde a igreja primitiva, já esperavam, aguardavam este arrebatamento, porque Cristo declarou que quando este evangelho fosse pregado ao mundo todo, então viria o fim e a igreja seria arrebatada. Mas não houve uma compreensão, não houve um entendimento. O mundo que Jesus falava é exatamente este mundo que conhecemos hoje. É o mundo que qualquer criança na escola já começa a aprender e conhecer o que é o mundo. Este mundo, já escrevia o apóstolo João, jaz no maligno. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo. E é por isso que em Cristo Jesus a pessoa é liberta. Não importa qual seja a situação, qual seja a condição, não importa se ela já se envolveu com espíritos, com entidades demoníacas, não importa se ela já foi um cavalo, foi uma mula num centro espírita para receber a entidade, não importa qual foi a ação que ela teve, qual a conduta que ela teve, mas a partir do momento
ela tem um encontro com Cristo, ela tem a sua vida mudada, transformada e passa a ser então uma nova criatura em Cristo Jesus, em um filho ou em uma filha de Deus. E é por isto que esta promessa, desde a igreja primitiva, ela ainda é a mesma promessa para a igreja no dia de hoje. Os sinais estão aí. Israel é o relógio de Deus. Não que precise voltar para Israel. Esse Israel que está aí é um Israel incrédulo, porque eles não aceitaram ainda a fé em Jesus. Ainda estão na prática do judaísmo, da lei de Moisés. E muitos gentios querem praticar o que os judeus praticam, alegando que ainda é necessário praticar. A igreja primitiva, ela se iniciou, foi com os judeus. Todos os apóstolos de Jesus eram judeus. Ela começou com os judeus, mas também alcançou os gentios. Mas os judeus, eles ficaram vinculados no judaísmo. E por esse motivo, no final do primeiro século, esta igreja cristã judaica, ela desapareceu. Só permaneceu a igreja gentílica, porque ela foi desvinculada, evangelizada pelo apóstolo Paulo, profundo conhecedor da lei de Moisés, e que teve a revelação do próprio Cristo, que Cristo já havia cumprido a lei. Então, a lei não foi imposta nem apresentada aos gentios, porque não era da competência, e não é da competência de nenhum gentio guardar a lei de Moisés. Mas a graça de Deus está estendida a todos os homens, e por isto a igreja de Cristo vai ser arrebatada. E é por isso que já estamos vendo na mídia alguns rabinos declarando que o seu Messias está chegando. Qual o Messias que eles estão esperando? É o anticristo. Mas sem o arrebatamento da igreja, o anticristo não se manifestará. A igreja tem que ser tirada para que então comece o processo com os judeus, e vai começar com o anticristo. E no meio do período da grande tribulação, dos 3 anos e meio, eles vão reconhecer que o Messias não é aquele que eles receberam, mas é aqueles que eles recusaram lá atrás. E então haverá a conversão em massa dos judeus a Cristo. E então o evangelho será pregado no mundo todo, e então virá o fim, conforme Jesus declarou. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa, e quero orar por você. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, juntamente com esta vida que está crendo nessa tua palavra, que está sentindo o desejo, a necessidade de receber a ti como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, para que tenha o teu Espírito Santo para conduzir a sua vida. Toca poderosamente por sobre cada coração, por sobre cada entendimento. Faz, Senhor, a sua grande obra. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos, doentes, perturbados, necessitados da tua bênção. Senhor, no teu santo nome, ó Senhor Jesus, eu me levanto nessa hora contra todo o poderio das trevas, contra toda obra de feitiçaria, de macumbaria, todo mal, adversidade que advém contra essas vidas, contra esta casa, contra este lar, esta família. Em o nome do Senhor Jesus, eu ordeno, sejam quebradas as cadeias, desatadas as amarras, espírito de doença, espírito de enfermidade, espírito de violência, espírito de vício, sejam removidos, sejam desfeitos, em o nome do Senhor Jesus e para a sua glória. Amém. Este programa para os seus parentes, seus amigos e vizinhos, e volte a estar conosco no próximo programa. Cristo, esperança nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor.